Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou mostrar para vocês o que é o fator de potência. Lembrando que a aula passada a gente viu o diagrama de potência, de um motor que a gente tinha aqui o S, que era a hipotenusa, onde você tinha a potência aparente ou total, dada em volt-ampere. Potência ativa ou útil é aquela que a gente vê em watts, que realmente é aproveitada pelo motor. E a potência reativa ou dissipada, dada em volt-ampere reativo, é aquela que o motor desperdiça na forma de calor, indução, ruído. E aí, a partir desse diagrama aqui, que a gente tem das potências, determinaram um ângulo referência, que a gente chama de ângulo φ da letra grega. E esse ângulo φ determinou-se o fator de potência. O que é o fator de potência? O fator de potência é uma medida que a gente consegue calcular o quanto o motor ou uma empresa desperdiça de energia. Então você tem aqui, lembrando, que você tem a potência desperdiçada é esse, a potência realmente aproveitada é essa, e essa aparente seria a que a empresa paga para a concessionária de luz. Então, no caso aqui, voltando ao ângulo φ, esse fator de potência ele vai fazer a relação da potência útil que a empresa realmente aproveita dividido pela potência aparente. Ele vai fazer uma relação das duas potências, correto? E aí o que a gente percebe? Que esse fator de potência do ângulo φ aqui, você origina como? Olha só, o ângulo φ está desse lado, é a relação desse lado aqui que a gente chama de cateto, que é o P, dividido pela hipotenusa, que é o S. Isso te lembra quem? O cosseno. Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o fator de potência, ele nada mais é do que o cosseno de φ. E ele vai determinar, então, a relação entre a potência útil que uma empresa aproveita dividido pela potência total. Então, a cosseno φ vai ser a potência útil dividido pela potência total ou aparente. Aí você vai falar assim para mim, mas professor, não é mais fácil simplesmente a concessionária medir o tamanho de quanto a empresa gasta no quê? E aí ela já vai poder determinar um limite e falar, passou disso, paga-se uma multa? A resposta é não. Por quê? Porque existem empresas pequenas e empresas grandes. Você há de concordar comigo que uma empresa grande, ela vai ter um quê muito maior do que uma empresa pequena. E às vezes a empresa pequena está desperdiçando muito mais energia em relação à empresa grande, embora a potência reativa da empresa grande seja muito maior. E é o que eu vou mostrar aqui nesse exemplo de baixo. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho uma empresa A, onde foram números assim aleatórios só para a gente ver, Mas a empresa A, ela tem uma potência útil de 5 kW, a potência total de 7 kVA, beleza? Bom, aí a gente vai ver a empresa B, é uma empresa maior, ela tem 60 kW de potência útil e ela paga no total 63 kVA. Você observa que a pequenininha vai pagar no total para a concessionária 7 mil e a grandona vai pagar 63 mil. Então, como que a gente vai saber se essa empresa ou essa empresa está desperdiçando energia? Antes da gente saber como é esse lance de desperdiçar energia, seria o seguinte: a gente sabe que se uma empresa está gastando muita energia, para a concessionária de luz não é bom, porque ela vai ter que investir mais, sendo que a cidade não cresceu, ela só está aumentando o desperdício. Então, nesse caso, determina-se em cada país um fator de potência padrão, que no Brasil ele não pode ser menor do que 92%. O que significa isso na prática? Significa que se uma empresa tiver com um fator de potência baixo, 90%, 85%, ela vai pagar uma multa para a concessionária, além de estar gastando mais energia, porque ela está pagando uma conta de luz, da qual ela está desperdiçando muita energia, e ainda vai pagar uma multa para ela tentar corrigir esse fator de potência. Tranquilo? Pois bem, então agora a gente vai ver o caso dessa empresa aqui. Venha com esses dois valores, a potência útil com a potência total, a gente consegue calcular o fator de potência, que é simplesmente colocar um dividido pelo outro. E é o que eu fiz aqui, 5 dividido por 7, Já que os dois são 1000, a gente cancela, então vai ficar 5 dividido por 7. Quanto vai dar o cosseno φ? Ou seja,
5 dividido por 7 vai dar 0,71, que isso em porcentagem é 71%. O que a gente observou? Que essa empresa aqui, embora tenha gastos menores em valores numéricos, ela está com um fator de potência muito baixo, abaixo do padrão do Brasil, que é 92. Agora você pega uma empresa grandona, ela tem lá 60 mil e 63 mil total. Bom, a gente vai calcular o fator de potência dessa empresa. Aí a gente põe 60 dividido por 63, P dividido por S, e aí você vai ter um resultado de 0,95. Ou seja, o fator de potência dessa empresa grande está em 95%, está melhor, está ok, então está dentro do padrão. O que a gente conclui de imediato? Que a empresa pequenininha, embora ela tenha um gasto menor em valores numéricos, ela está desperdiçando demais energia. E a empresa grande, né, ela vai ter um valor maior numericamente, mas em relação ao que ela está consumindo, é muito menor do que a empresa pequenininha. Perfeito? Bom, pessoal, agora uma curiosidade, né? Se a gente for construir o diagrama de potência dessas duas empresas, olha o que a gente deve fazer. A gente viu então que a empresa pequena, o fator de potência dela é 71%. Pois bem, como que a gente sabe? Então, o que significa que o cosseno φ é 0,71. Cosseno φ igual a 0,71, perfeito? Muito bem. Para a gente saber qual é o ângulo φ que a gente tem nesse diagrama aqui de potências dessa empresa pequena, eu só tenho que saber o valor do φ, só do ângulo. Então a gente vai usar agora a trigonometria, aquele lance todo, né? Para eu cancelar esse cosseno e só saber do φ, eu vou multiplicar pelo cosseno a menos 1, ou seja, o inverso do cosseno, né? Cosseno a menos 1 do cosseno. Então, se eu multiplicar esse lado aqui dessa equaçãozinha por cosseno a menos 1 vezes cosseno, eu cancelo os dois, pá e pá, só fica o ângulo. Só que como eu multipliquei desse lado por cosseno a menos 1, para manter a igualdade eu tenho que também multiplicar por cosseno a menos 1 de 0,71. Ai meu Deus, como é que a gente faz isso? É simples, pessoal, você pega a calculadora, digita 0,71, aperta segunda função, aquele shift, de cosseno, que logo você pode perceber que na sua calculadora aparece lá o botãozinho cos, de cosseno, e logo em cima dela aparece cos a menos 1. É esse carinha aqui que a gente vai usar. Então, voltando, você vai apertar 0,71, segunda função de cosseno. Ele vai dar esse resultado aqui, 44. O que eu fiz na prática? Eu cancelei esse cosseno com cosseno a menos 1, só ficou o φ. E como eu fiz cosseno a menos 1 desse lado, eu também tenho que fazer desse lado. Cosseno a menos 1 de 0,71 dá 44. O que significa isso na prática? Significa que o ângulo desse diagrama de potências da empresa pequenininha é de 44 graus de abertura. Agora vamos pegar a empresa grande, a mesma coisa. O fator de potência dela foi 95%. Cosseno de φ, que é o fator de potência, é igual a 0,95. Vou fazer cosseno a menos 1 vezes cosseno, para um cortar com o outro, e só ficar o ângulo φ. E aqui desse lado a mesma coisa, cosseno a menos 1 de 0,95. Digito 0,95, segunda função, cosseno, vai dar 17. Na prática, olha a abertura de ângulo da empresa grande. O que a gente percebeu? Que aqui a gente tira uma conclusão muito interessante. Quanto maior o fator de potência, menor é o ângulo φ. Não estou falando do cosseno φ. Cosseno φ é o fator de potência. O fator de potência, que é o cosseno φ, quanto maior for ele, menor é o ângulo de abertura. E isso a gente pode perceber por quê? Porque se você for calcular as três potências aqui, na verdade, calcular só a potência aqui, o que a gente observa aqui? Ó? A gente observa que 7.000, 5.000 que era da empresa grande, se você usar aquela formulinha que eu mostrei na aula passada, lembra dela? Você quer só achar o Q, né? Então você faz o quê? Q ao quadrado é igual a S ao quadrado menos P ao quadrado. Fazendo essas contas aqui, para adiantar, vai dar 4,9 mil, né? Então aqui você tem 4,9 daquela empresa pequenininha que ela gastava. E aqui fazendo a mesma coisa, eu vou ter Q ao quadrado, vai ser S ao quadrado menos P ao quadrado. Que a gente vai ter o quê? A mesma coisa, 63 ao quadrado menos 60 ao quadrado, você vai ter 19 mil. Olha que relação interessante.
Você está vendo que se fosse apenas a gente medir a nossa potência desperdiçada, você falava, olha, essa empresa tem que ser multada, olha a quantidade. Mas olha a relação do que ela consome no total com o que ela gasta. Ela consome 63 mil e só gasta 19. Essa daqui ela consome no total 7 mil e gasta quase 5 em desperdício. Então, tá aí o lance da gente usar o fator de potência como a relação da potência útil com o total que a empresa gasta. Legal, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele é um pouquinho mais puxado, mas se você assistir ele mais umas 2 vezes, né, por aí, você vai ver que é tranquilo de entender e que o negócio aqui essa matéria é bastante legal. Legal, pessoal? Muito obrigado da sua atenção e até uma próxima.